Agora estou aqui ao lado da doutora Valéria Raquel na Clínica Veterinária Itapema e hoje nós vamos falar sobre os rins. Assim como nós humanos, os pets também têm que estar com o rim funcionando para que o resto do corpo dele esteja bem. Então nós vamos falar sobre problemas renais em cães e gatos. Não é isso, doutora? Tudo bem? Isso, Marjorie, tudo bem. Pois é, um tema muito importante, né? Porque é uma das doenças que nós mais pegamos, que nós mais pegamos aqui na clínica. E segundo dados de pesquisas mundiais, né? Não é só aqui no Brasil, a doença renal é a que mais acomete gatos e a segunda que mais acomete cães. Então é super importante o dono ficar sabendo sobre essa doença. Com certeza, são dados aí muito importantes. Doutora, comece explicando pra gente o que pode causar a doença renal nos cães e nos gatos. Bom, as principais causas seriam doença periodontal, que é quando o animal está com um dente, né, cheio de tártaro, né? Então isso pode levar à doença renal. Problemas cardíacos, né, os cardiopatas podem ter também problemas infecciosos, né, doenças infecciosas como leishmaniose, leptospirose também, também casos de má nutrição, também cistite, principalmente em gatos a gente vê isso, né, os gatos ficam obstruídos, então isso vai levar a uma lesão renal aguda, aí você tira o problema, o rim volta ao normal, mas pode ficar alguma sequela aí para o futuro, né? Então também é uma das causas também. Os problemas endócrinos como diabetes, hiperadrenocorticismo também pode levar. Então tem várias causas assim que podem causar problemas renais. Entendi, tem que ficar sempre alerta. E doutora, falando em ficar alerta, quais são os principais sinais que os pets apresentam quando estão já com problema renal? Então, Marjorie, nesse caso, o que a gente tem que ficar muito, para poder pegar um pouquinho mais à frente a doença, quando você perceber que seu cachorro está emagrecendo e perdeu um pouco o apetite, ou até come bem assim, mas não com tanta voracidade e está perdendo peso, então você já fica ligada, né? Vômitos esporádicos, né? Isso eu estou falando no início, né? E aí depois, conforme a doença vai avançando, aí o cachorro começa a vomitar, ter diarreia, dor abdominal, porque ele fica com uma gastrite também, ele pode ter. Ele pode também a urina, porque eu vejo muito que as pessoas falam, doutora, mas meu cachorro não tem problema renal, ele está urinando muito. Mas isso é um equívoco, né? Porque o que acontece? O rim, o sangue, ele até passa por ali, mas ele não consegue filtrar direito. Então a urina fica muito clara, parece até uma água, a densidade fica muito baixa da urina, né? E eles bebem muita água porque eles não conseguem se hidratar. Então a desidratação também. Também o que eu vejo bastante é a halitose, o cheiro muito diferente e horrível da boca também, né? A diarreia também, eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir, né? No caso, a diarreia também é comum. Aftas na boca também. Já vi necrose também da língua. Às vezes o cachorro perde um pedaço da língua por conta da ureia muito alta, né? Mas aí já são em casos mais avançados, né, doutora? Quando já está bem debilitado o bichinho. Isso. Pois é, mas os gatos a gente tem que ter atenção redobrada, porque os gatos eles só começam a ter sintomas quando eles já estão muito ruins. Então, quando você começa a ver que seu gato perdendo um pouco o peso, mas aí aquele gato obeso, você vai achar que ele está com peso bom, mas não é, você tem que tocar nele. Você está sentindo, ele está gordinho, mas você está sentindo a costelinha, as vértebras, ele está perdendo massa magra. Então, aí, gente, sinceramente, você já passou do ponto. O ideal mesmo é você levar periodicamente ao veterinário para fazer um check-up, porque você consegue pegar essas doenças muito mais cedo. Hoje em dia a gente tem marcadores precoces para doenças renais, como SDMA, por exemplo, e que tem os outros marcadores todos normais. E o SDMA, ele vai pegar a doença lá atrás, e assim você já pode fazer uma prevenção, você já pode aumentar a ingesta de água deles, né? Você já pode pegar a ração seca e colocar água se seu cachorro e seu gato não gostam de beber, né, de comer, apesar que o gato é meio chato, né? O gato está acostumado com ração seca, você molhar ele não vai comer. Já o cachorro não, ele adora novidade, vai comer.
Mas os Então, gatinhos esses têm os gatos. sachês também, né, doutora? Que o sachê é um alimento úmido, ajuda ele a ingerir um pouquinho mais de líquido, não é verdade? Isso, mas para o gato que está acostumado, que foi acostumado quando era filhote. Entendi. Então, quando você pegar um filhotinho, né, você que ainda não tem gato, mas quer, quando pegar um filhotinho, faça sempre de ração seca e ração úmida. Até os 3 meses, até 6, você vai fazendo essa... Não dá só ração seca, porque depois ele vai se tornar um adulto que só vai querer comer ração seca. Entendi. E isso é ruim, né, para os gatos, porque os gatos já não bebem tanta água, eles são, né, são diferentes. Então, aí com certeza ele vai ter um problema, porque eles já têm um defeitozinho na genética deles para ter o problema renal. Né? Eles têm lá, o telômero deles é mais curto, que o telômero é uma parte da genética, né? É mais curtinho, então eles com certeza, se eles ingerirem pouca água, eles vão acabar a ter problema. Entendi. Por isso que é tão interessante, o pessoal fala, né? Põe aquelas fontezinhas de água em movimento, abre a torneira do banheiro, deixa o gato beber água, porque o gato é chato para beber água, né, doutora? Bastante chato. E assim, abrir a torneira... né, Marjorie, é legal, só que, poxa, o gato só vai acabar se viciando, só vai beber água quando abrir a torneira. E você não tá lá para abrir a torneira toda hora, né? Então é melhor comprar uma fonte, né? Sim. Colocar água em todos os locais da casa, principalmente onde ele costuma dormir, potes de boca larga e até a boca, a água, sabe? Que eles não gostam de enfiar a cabecinha, né? Legal. E para os cães também, né, doutora? Vários potinhos pela casa, sempre água fresca, filtradinha. Incentivar os bichinhos a beber água para o rim tá sempre funcionando. A ideia é essa, né? Isso mesmo. E se você perceber que seu gato não gosta muito, seu cachorro não gosta muito de água, pega a ração, joga a água lá e vai esperando. E bota a ração lá com água, porque ele vai acabar tomando a água junto com a ração, né? Perfeito. Ó, gostei da dica da doutora. Se o seu cachorro não bebe muita água, mistura lá na ração que ele vai beber, nem vai perceber. Doutora, existem algumas raças assim que são mais predispostas a vir desenvolver o problema renal? O que eu vejo muito agora é o Shih Tzu, né? Muitos deles já nascem com problema renal e a gente vai descobrir com um aninho, assim, às vezes quando vai castrar faz um exame, né? Então é interessante até fazer exame precoce, né? Para os Shih Tzus. Eu vejo também o Shar-Pei, o Boxer, o Cocker Spaniel, também podem, né? E no caso, os cães que vivem até muito tempo, como o Pinscher e o Poodle, eu costumo ver, mas também eles têm uma expectativa de vida mais longa, né? Chegam até 17, 18 anos de idade, né? Então, com o tempo, os cães idosos e os gatos idosos, né? Eles acabam tendo essa doença, infelizmente, né? Quer dizer, não todos, né? Muitos. Mas geralmente os idosos aí vão acabar desenvolvendo pela questão natural, né? Pela velhice mesmo. E doutora, existe algum tratamento para essa doença? Sim, existe. Quando você consegue diagnosticar precocemente a doença renal, quando ela nem apareceu ainda, né, com os sintomas, né, como eu falei com os marcadores, você consegue aumentar a ingestão de água dos seus animais, né, do seu pet. Você entra com uma alimentação mais mais regradinha, com mais controle, por exemplo, da proteína, né, do fósforo. Quando você tem um caso de uma doença de uma insuficiência renal aguda, então você trata a causa. Então, por exemplo, é uma infecção por bactéria, como uma infecção uterina, então você opera, tira o útero e trata o rim, a infecção com antibiótico. Você trata a leptospirose com antibiótico, você trata a leishmaniose, mas pensando sempre que quando você tem, já no caso agudo ou crônico, né, um aumento de creatinina e ureia, que são um dos marcadores, você já tem mais de 70% dos rins perdidos, dos néfrons perdidos, né? Mas eu não consigo mensurar se tem 25, 15 funcionando, 30% funcionando, eu não sei mensurar. Então isso também depende de quanto foi a perda, né, daqueles néfrons, né? Isso aí a gente só vai saber tratando.
né? Então a gente trata e aí a gente vê como é que ele vai ficando, né? Já a insuficiência renal crônica, a gente tem que tratar o quê? Tem que tirar o que está causando a inflamação no bichinho, né? Ele está com doença periodontal, vamos tirar os dentes que estão ruins, vamos limpar a boca, te remover o tártaro, né? Ele está com uma, por exemplo, ele está com a glicemia sempre alta, um diabético, né? Vamos tratar, mas normalmente um diabético a gente não consegue estabilizar a glicemia dele se ele não fizer a limpeza dos dentes. Só para vocês terem uma noção. Então é fundamental um paciente cardiopata, nefropata, né, diabético, estar com a saúde bucal em dia. Isso é importantíssimo e é negligenciado, né? A maioria vem aqui só quando a boca tá podre, né? Tá com mau hálito, muito mau hálito, porque as pessoas têm medo de anestesiar os bichinhos, né? E vocês hoje em dia não precisam ter esse medo, porque sempre são feitos exames antes da cirurgia. A gente chama um veterinário anestesista que vai ficar monitorando o tempo inteiro. A gente aqui na clínica tem um anestesista maravilhoso, o Marco Antônio, que fez a pós dele no Einstein. Ele é maravilhoso, então, sabe, então a gente pode confiar. Né, é super seguro. A gente tem que ter medo de deixar a boca do nosso pet chegar nesse estágio e causar outros problemas, né? Como você está explicando, problema renal, problema cardíaco. Não ter problema, não ter medo da anestesia. Você tem que ter medo de deixar o seu pet ficar com a boca assim. Isso mesmo. Então, quando a gente tem um caso de uma insuficiência renal crônica, dependendo do estágio, a gente já entra com uma dieta especial para ele. Sim. Né? E aí vai sempre monitorando, porque às vezes ele entra em anemia, você tem que tratar anemia, ele começa a vomitar muito, você tem que fazer uma fluido se ele estiver desidratado, e assim vai, e tem vários tipos de tratamento, né? Depende de como é que ele está, né? E o estágio, Entendi. Mas existe tratamento sim, mas como a doutora falou, eu vou repetir, o quanto antes você descobrir é melhor, por isso é importante, né, as visitas periódicas no veterinário, não é isso, doutora? Isso mesmo, sempre. E sempre assim, visitas e fazer exames, porque são os exames, os marcadores é que vão mostrar pra gente como é que tá o seu cachorro ou o seu gato, né? Isso é fundamental. Com certeza, para o quanto antes começar o tratamento, caso ele precise. E doutora, para finalizar, existe alguma forma assim de prevenir para que o pet não tenha a doença renal? O que a gente pode fazer para cuidar melhor da saúde deles? Olha, sempre, né? Dieta, então uma dieta sempre equilibrada, uma ração de boa qualidade, né? Se você vai fazer alimentação, eu não gosto de ração, eu quero da alimentação natural, procure um nutricionista veterinário para ele colocar, porque o pessoal acha que é só pegar, cozinhar e colocar, vou botar brócolis, botar isso, porque é saudável. Não é bem assim, gente, fica faltando muitos minerais e vitaminas na dieta desse bichinho, tem que colocar tantas miligramas de B12, tantas miligramas, é muito detalhe, sabe? Não é assim no olho. Não é tão fácil, Não é tão fácil. Aí o que acontece? O cachorro acabava vivendo um pouco menos do que ele poderia, né? Também seria interessante ir ao veterinário, né? Sempre para poder fazer os exames, né? A ingestão de água, manter sempre limpa, né, fresca, a limpeza também do local, né? Lembrando que os gatos, eles não gostam de urinar onde outros gatos estão urinando, ou até mesmo na própria liteira dele, se tiver suja. Então, sempre quando você tem um gato, ter duas liteiras que a gente chama, né? Dois banheirinhos, duas caixinhas, me fugiu o nome, duas caixinhas de areia. Se você tiver 2 gatos, são 2 caixinhas mais uma, então são 3. 4 gatos, são 4 caixinhas mais uma, são 5. Manter sempre essa disponibilidade para eles, né? De eles estarem ali com a caixinha sempre limpa. E doutora, isso, só te cortando, essa disponibilidade de caixas de areia para o gato é para ele não ficar segurando a urina, é isso? E causar o problema renal posteriormente? Isso mesmo, porque o que acontece? Ele não vai querer fazer onde está sujo, ele vai ficar segurando, aí ele pode, com isso, formar cristais que vão causar obstrução na uretra dele, ele não vai conseguir fazer xixi, e aí o que acontece? O rim está produzindo urina, mas ele não está conseguindo
né, expelir a ureia e a creatinina, o rim vai ficar com problema, né? Entendi. Então isso aí já vai virar uma insuficiência renal aguda e futuramente pode ficar crônica, né? Então isso aí é uma forma de prevenção também, né? Manter sempre água limpa, local limpo também. É isso aí, gente. Cuidado. Posso falar uma coisa? Muitos cães de apartamento acabam que eles só vão no banheiro, ou seja, só vão fazer xixi quando o dono chega do trabalho. Então faz de manhã e faz à noite. Isso é muito cômodo para o dono, porque a casa está sempre limpinha. Exato. Mas isso aí é ruim. Se você acostuma seu cachorro a fazer isso, quando você precisa, ele não vai urinar. Aí ele vai ficar se segurando e ele não pode. Então você tem que ter um plano B. E o plano B é o quê? É você ensinar seu cachorro desde pequeno a fazer xixi também dentro do seu apartamento. Arranja um lugarzinho para ele também. Exatamente. A Lilica passou por isso. A Lilica só fazia xixi de manhã e à noite, né? E eu falava pro namorado, olha, precisa deixar ela fazer xixi em casa, porque um dia que chove, ou um dia que ele se atrasa, ou um dia que não pode levar por algum motivo, né? Tá viajando, enfim, a bichinha ficava segurando o xixi. Isso era um pecado. Ela fazia um xixi super amarelo de segurar o dia inteiro. Então hoje ela mudou os hábitos dela. A gente coloca lá o tapetinho higiênico e ela faz. E realmente eu vejo que eles seguram, como você falou, doutora. E isso é muito perigoso. Muito, muito perigoso mesmo. Futuramente vai ter problema. Então tome cuidado aí, tome em conta dos seus pets, dê muita água, deixa eles fazerem o xixi dentro de casa para eles ficarem saudáveis. Doutora, para quem quiser vir aqui na clínica, qual que é o endereço, qual que é o telefone? Nós estamos em Vicente de Carvalho, no Guarujá, na Avenida Oswaldo Cruz, 1396. Para quem quiser conhecer também, tem as redes sociais, está aparecendo aqui embaixo, da Clínica Veterinária Itapema. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui falando desse assunto tão importante, né? Tão rotineiro aqui na sua clínica, tanto em cães quanto em gatos. Obrigada, Márcia. Sabe que você tem a sensação de que ficou faltando mais algumas dicas, né? Porque é um assunto muito rico, né? Sim. E muito importante, mas infelizmente não temos tempo, né? Para um próximo programa, quem sabe? Mas vá no seu veterinário e enche ele de pergunta. Isso mesmo. Ficou alguma dúvida aí para você que está assistindo? Corre aqui na Clínica Veterinária Itapema que a doutora vai tirar todas as suas dúvidas. A gente vai rapidinho para o intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí não.